Não é nada demais, a gente é assim. Se pesar pro meu povo, pesa pra mim. Desescravidão tá vindo aí. Boto fé no adulto, na criança e em mim. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho, atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, a gente quer viver a liberdade, a gente quer. Não é nada demais, a gente é assim. Se pesar pro meu povo, pesa pra mim. Desescravidão tá vindo aí. Boto fé no adulto, na criança e em mim. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho, atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver a liberdade. A gente quer. Não é nada demais, a gente é assim. Se pesar pra você, pesa pra mim. Desescravidão tá vindo aí. Boto fé no adulto, na criança e em mim. Boto fé. Boto fé. Boto fé. Eu também boto fé. Afronautas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente. Essa é a nossa ferramenta de luta, de comunicação, de disputa de narrativa, de afirmação da nossa cultura, da nossa história, nossas tradições, nossa ancestralidade. Nós estamos hoje voltando com a coluna Iteafro, Arte é Vida, Arte é Movimento, e a gente começou, vocês viram, começamos bem demais, começamos com a performance do nosso poderosíssimo poeta Milson Santos, né? Ele e suas texturas maravilhosas, sempre aqui na coluna do IPEAF, e hoje nós resolvemos abrir com ele, vocês viram que potência, que coisa linda que foi o nosso início hoje. Deixa eu ver, Círios Oliveira esteve aqui mais cedo, fazendo aquela estratégia que a gente pede para vocês quando puderem, né? Quando puderem, entrem aqui, deixa seu comentário, deixa seu like, seu positivo, e nos impulsione na disputa contra o racismo dos algoritmos, nos impulsione para que a plataforma dê visibilidade para os nossos temas, para as nossas pautas. Então, Círios entrou aqui mais cedo, muito esperada a coluna da professora Elisa Larquim, estarei no encontro. Pelo jeito, João do Corujão também passou mais cedo, porque alguns comentários do YouTube apaga, não tem problema, ele apaga, mas o algoritmo considera esses comentários. E ela dizendo para o João do Corujão, gostei do Afro, abraços. Vamos ver Irene Zilda, professora Ieda Leal, que maravilha, aí nos acompanhando, ela que também é colunista do canal, traz sempre a pauta da educação. Saúde Black, boa noite, preparando um suco de manga geladinho para assistir a live com meu neném, que delícia, Saúde Black. Dona Lídia Garcia, nossa decana do movimento negro, de Brasília para o mundo, muito obrigada por estar aí conosco mais uma vez. Lisiane Vieira, a dona Lídia dizendo, salve Beatriz Nascimento, Carolina de Jesus, as nossas e os nossos ancestrais. Nós estamos no mês de novembro, né, gente, que tem essa importância tão grande para nós, e a importância que nós construímos, a dimensão que nós demos a essa data, a este mês, não é? O que era o Dia Nacional da Consciência Negra, nós transformamos em Semana Nacional da Consciência Negra, e agora Mês Nacional da Consciência Negra,
e assim vamos ampliando esta consciência transformadora derramando sobre esse país. Thaís Rocha, Edna Aparecida, deixa eu ver quem mais, Anne Luize, a Sirius elogiando a performance do Milson Santos, dizendo lindo, mas realmente foi muito lindo. Depois a gente coloca de novo, que eu sei que vocês vão querer ver outra vez. A Flávia Fernandes, a João Drama, do rap, dizendo salve Milson, grande poeta do BR. Jana Gomes chegou aí, deixa eu ver quem mais, Thaís Rocha. Bom, tá bom, mas melhora, né? Vocês podem arrastar geral para cá. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar o link aqui do YouTube e vão disseminar aí nos seus grupos, suas redes sociais, seus contatos, dizendo o canal Pensar Africanamente já está ao vivo, se achega aí. Nós estamos também no Facebook, vocês sabem disso, estamos em 2 páginas no Facebook, na página Áfricas, na página Pensar Africanamente. De lá, você compartilha geral também no seu próprio Facebook, marcando as pessoas, e as pessoas, é claro, seguem vocês, porque confiam, sabendo que vocês estão aqui, virão também. Deixa eu puxar aqui para a sala, então. Professora Elisa Larquim Nascimento, nosso queridíssimo Júlio, e hoje, estreando no canal Pensar Africanamente, a Keina Eleison. Na verdade, gente, bom, vocês já conhecem a professora Elisa, vocês já conhecem o Júlio, sempre estão aqui uma vez no mês na coluna do IPAfro, e hoje nós temos uma convidada que vem aqui para enriquecer o nosso diálogo. Milson Santos dizendo, deixo boa energia aqui e desejo-lhes um encontro saudável e maravilhoso. Nem precisava dizer, viu, Milson? Porque só de abrir com aquela performance linda sua, a boa energia já está garantida. Conteúdo não falta, então teremos sim mais uma noite de diálogo rico. E é claro, né, gente? Eu estou vendo aqui que vocês já estão arrastando as pessoas, porque eu estou vendo que está aumentando a audiência, só que vocês podem continuar arrastando a pessoa para cá, podem continuar compartilhando seus grupos, seus contatos. Ah, lembrei de fulano, de fulana, que vai querer estar aqui, já manda aí, dizendo, vem para cá dialogar, arte é vida, arte é movimento, na coluna do IPAfro. Eu vou fazer aquela apresentação formal, protocolar, que é bem resumida, porque é lógico que a trajetória dessas pessoas é muito maior do que esse resumozinho que a gente coloca aqui. Antes, deixa eu cumprimentar Tata Catuvangessi, nosso queridíssimo Valmir Damasceno, faz tempo que eu não te vejo aqui conosco. Saudações ancestrais, magnífica professora Silvani, todas e todos. Herdeira e sucessora do terreiro Tumbeci de Maria Nenê, Nenguá Lembamuxi. Visita o Inzo Tumaci, está com visita, que maravilha, em Itapecerica da Serra, dia 6 de novembro, às 14 horas. Todos e todas estão convidados. Ou seja, ela, na verdade, ela vai estar lá em Itapecerica da Serra, no Inzo Tumaci, dia 6 de novembro, às 14 horas. Vai ter transmissão virtual, Tata Catuvangessi, ou só presencialmente mesmo? Dá mais informação aí para a gente ver se dá para acompanhar, e é lógico que se der, vai ser uma honra. Vamos à apresentação, então. Veja só, professora Elisa Larquim Nascimento, vocês conhecem bem, né? Ela que é diretora do IPAfro, é curadora do Museu de Arte Negra Virtual e de exposições e eventos com o Fórum IPAfro Sankofa. Lógico, tem todo um currículo dela que vocês já sabem, é psicóloga, né? Ela é a mantenedora, a cuidadora de todo o acervo do nosso grande Abdias do Nascimento. A Keina Eleison é curadora, professora, escritora, herdeira xamã e diretora artística do MAN, no Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O Júlio Menezes, jornalista, mestrando em História da Arte na UERJ, coordenador de comunicação do IPAfro e também do projeto MAN, Museu de Arte Negra Virtual.
Tá chegando o lançamento, viu, gente? É dia 13, ele deve falar sobre isso com vocês também. E o Milson Santos, que nos mandou essa performance maravilhosa, que é escritor, ativista através da arte, coordenador da dinâmica cultural e do atendimento à pesquisa do IPAfro. Feitas as apresentações, eu vou tirar daqui esse banner. Assim, o Júlio está nos informando aqui que a Keira também é diretora da plataforma 0101. Ah, tá. Lê-se 1 do 1. Ah, tá bom. É 1 do 1. Vamos pegar depois o link da plataforma e vamos compartilhar aqui com o pessoal. Claro, para que eles conheçam mais esse trabalho, que eu tenho certeza que é importante. Vou tirar o banner para que nós possamos ocupar o espaço todo aqui na tela. Antes, gente, olha, eu já ia me esquecendo. Quem está hoje na moderação do chat? Bárbara Porfírio, lá de Goiás, nos ajudando aqui, vai dialogar com vocês, já está dialogando com vocês aí no chat. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, porque ela retira as perguntas e nos passa aqui no grupo, para a gente não perder na dinâmica aí. Então, muito obrigada, Bárbara, mais uma vez, por estar aqui conosco. Vou passar para a professora Elisa, para ela fazer a introdução, nos dizer, então, a que vem esse diálogo hoje, mais um diálogo que a gente traz aqui sobre arte e sempre de uma riqueza imensa. Por favor, professora Elisa, é com você. Muito obrigada, professora Silvani. Sempre lembrando que estamos na presença e que esse canal é um canal de educadores. Tanto a professora Silvani como tantos outros que participam dessa iniciativa do canal Pensar Africanamente em todas as suas áreas, né? Eu sou formada inicialmente em ciências sociais e direito, depois fui para a psicologia, mas em todas essas áreas, a nossa vocação, sejamos ou não professores, é da educação. Então, quando penso em arte como vida, eu penso também em arte como uma forma, como uma dimensão importantíssima de educação, de formação, né? Hoje estamos no Dia dos Finados, e eu gostaria de abrir esse nosso encontro com uma homenagem aos ancestrais, que a ancestralidade também é vida, a ancestralidade também é movimento, porque a memória, a vivência com a consciência da nossa ancestralidade é o que faz com que a vida tenha sentido mais profundo do que aquele sentido que é dado pelo meio, né, comercial que nos cerca. Então, eu quero homenagear primeiro os ancestrais do Valongo, o sítio aqui no Rio de Janeiro, patrimônio da humanidade, que não tem merecido a atenção devida das autoridades do município, do Estado e do governo federal, na sua qualidade de patrimônio da humanidade, título que foi conquistado da Unesco por uma iniciativa importantíssima. Eu quero dar na pessoa do antropólogo Milton Guran, que coordenou a comissão que preparou o dossiê, que com sucesso propôs à Unesco a candidatura do sítio Cais do Valongo para ser patrimônio da humanidade, na pessoa dele, todas as pessoas e entidades do movimento negro que participaram, deram grandes contribuições para o início, né, que parecia ser uma oportunidade de tanta riqueza, né, e que, na verdade, acabou com a atual política governamental esbarrando numa
indiferença absoluta e em uma obstrução, na verdade. Assim como as políticas de cultura negra esbarraram na pessoa do atual presidente da Fundação Cultural Palmares, com o obstrucionismo, com o negacionismo, que se estende para além da pandemia do Covid, há tantos aspectos, né, da vivência da cultura e da história da nação. E, em segundo lugar, para além dos ancestrais do Valongo, que representam, né, os ancestrais escravizados e não escravizados, africanos e negros, que são responsáveis por tanta grande parte da vivência, da vida e do movimento deste país e do mundo, né? Para além deles, eu quero também homenagear os ancestrais mais recentes, que são aqueles que foram condenados à morte pela Covid, por um governo absolutamente incapaz de empatia, incapaz de solidariedade, incapaz de reconhecimento dos mínimos preceitos do conhecimento e da ciência, e condenou, quando nós comparamos um país como a China, aí eu sou ruim de números, mas eu sei que é mais de 1 bilhão de pessoas, uma população de mais de 1 bilhão, tiveram mais ou menos 4.000 mortes. Se é alguma coisa além de 4.000, é pouca. 4.000 em 1 bilhão, e aqui nós estamos vivendo quase 700.000 numa população de 220.000, uma coisa assim. O Júlio vai me ajudar com os números. Enfim, nós precisamos, a meu ver, abrir este encontro num dia dos finados, fazendo a homenagem aos nossos ancestrais e àqueles que foram vitimados por essa onda da pandemia, que não é uma pandemia, é uma sindemia, porque, na verdade, não é uma questão de uma doença que a natureza produziu. É um resultado da ação do ser humano no planeta, e aqui no Brasil, do ser humano na nação. Então, eu, em nome do IPEAFRO, né, que o IPEAFRO se situa neste mundo, né, que nós vivemos, e é importante que nós lembremos, né, os nossos ancestrais, que estamos no IPEAFRO sempre trazendo, nós trabalhamos com a memória, com a arte como memória, e então trazemos também as figuras dos ancestrais que criaram, né, o Teatro Experimental do Negro, que, por sua vez, realizou os encontros, inclusive o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, que resultou na criação do Museu de Arte Negra. Abdias do Nascimento, Aguinaldo Camargo, Ironides Rodrigues, Arinda Serafim, né, Marina Gonçalves, e tantas outras pessoas, Léa Garcia, né, Ruth de Souza, e tantas outras pessoas que levaram à frente, né, esta trincheira de luta na área não só cultural e artística, como também na política, ou na reivindicação cívica, né, social. E, na verdade, eu acho que quando a gente diz que arte é vida, arte é movimento, nós estamos exatamente reconhecendo que, sobretudo, na tradição africana e no seu legado, a arte não é nunca aquela coisa que foi tornado no mundo ocidental, aquela gesticulação meio que em cima do abismo, aquela coisa que é uma arte pela arte, como se ela fosse um valor sozinha em si mesmo. Não, a arte para a nossa tradição é uma arte que faz parte da vida, que faz parte do movimento em cidadania, do movimento em sociedade. Então, a arte
ela é também um palco legítimo, mais do que legítimo, uma ferramenta mais do que legítima de atuação social, política, em favor dos direitos humanos, da equidade na vivência do ser humano. E, nesse sentido, o IPEAFRO tem a honra de cuidar do legado deixado por esse projeto Museu de Arte Negra do Teatro Experimental do Negro. Estamos cuidando do acervo de obras doadas para essa coleção a partir do ano de 1955. Estamos cuidando também das obras criadas por Abdias Nascimento na sua fase de 68 no Rio de Janeiro para frente, quando ele vai para o exílio nos Estados Unidos e na Nigéria, a própria criação artística dele, na pintura, e tentamos levar isso sempre, Silvani, professora Silvani, para uma ação em volta da educação. E nós estamos preparando agora o lançamento, a inauguração da plataforma e da exposição em 3D e realidade aumentada, Museu de Arte Negra, que será no dia 13, no próximo dia 13 de novembro. Júlio vai poder nos dar mais detalhes sobre essa iniciativa. E aí, então, eu devolvo a palavra à nossa mediadora, com muita honra, professora Silvani. Desculpe, e deixa eu só agradecer, muito especialmente, a presença da nossa Keina Eleison, que, além de diretor da plataforma 1 do 1, que o IPEAFRO tem um enorme prazer e honra de trabalhar em parceria com a plataforma, um coletivo de curadores e artistas negros, mas, além disso, diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, num momento, assim, num fato histórico, porque uma instituição como essa, no Brasil, ter uma pessoa com a beleza desse rosto que nos honra, né, com sua belezura, né, é um fato absolutamente inédito e um fato que, certamente, o Museu de Arte Negra, quando criado em 1950, sonhava como algo quase impossível. Keina, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigada, professora Elisa. Você falando, eu fiquei me lembrando do diálogo que nós tivemos na coluna da Fernanda Lira, que veio o pessoal do Acervo da Laje. Você falando da arte enquanto vida, né? E ele falando como é que eles lidam com o acervo. Foi muito encantador o diálogo que nós tivemos quando eles estiveram aqui há uns 10 dias. Muito bem, nós vamos dar sequência já. A professora Ilma Fátima de Jesus chegou aí dizendo Abdias presente, sempre professora Ilma. Professora Ilma, que é coordenadora do MNU no Maranhão e que tem um trabalho muito importante na questão da educação, das relações étnico-raciais e, posteriormente, da implementação da 10639. Lisiane Vieira dando um recadinho para a professora Elisa. Estou finalizando a leitura de Afrocentricidade. Amei a proposta. Jana, parabenizando a professora Elisa Larquim pelo trabalho, pela chegada aí do MAN, do Museu de Arte Negra. Mas nós vamos ouvir, então, Keina Eleison. Seja muito bem-vinda ao canal Pensar Africanamente. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Elisa, boa noite, que lindo você falando. Gente, bom, saudade do que nós estamos vivendo por estarmos aqui nas telas, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, recebi esse convite muito alegremente, assim, de verdade, e eu posso dizer muito tranquilamente que a minha posição como diretora artística no MAN, junto com o Pablo, é resultado
de muitas questões, de muitas coletividades, de muitas possibilidades, né. E tenho que contar para vocês que uma das possibilidades sonhadas, assim, é também o Museu de Arte Negra, é também a presença histórica de Abdias, não só na minha vida pessoal, da minha família, ele era, né, alguém muito, muito importante, mas também para o que a gente chama do que é a nossa cultura, como que se desenvolve uma linha de pensamento, eh, encharcada de, afrocentralidade, né. Então estou aqui muito feliz com essa troca que a gente está fazendo, que a gente vai fazer, né. E nesse sentido, é muito bonito essa percepção coletiva, né, porque esse título, né, a arte é vida, a arte é movimento, está muito ligado ao que a gente pode imaginar que seja pensar africanamente. E isso tem a ver com a coletividade que só pode ser imaginada mesmo nos contextos, não eurocentrados, não só os afrocentrados também, mas, os nativos, os indígenas, os povos originários também dessa nossa terra aqui. E eu só queria pedir para a gente também, nesse dia, se lembrar, ainda bem que a Elisa trouxe essa ideia essa ideia não, né, trouxe esse pensamento para a gente lembrar do Dia de Finados, do Dia dos Mortos, Dia de los Muertos, para quem, né, tem esse contexto também festivo, né, que a gente festeja a vida como ciclo e entende a morte como ciclo da mesma, né, que a gente revigore nossas forças hoje, nesse Dia de Finados, nos entendendo, nos responsabilizando com os nossos atos dentro desse nosso ciclo. E, eu gostaria de aqui trazer também um grande pesar, que eu acabo de saber que a gente perdeu o artista Jaider Esbel, que é um artista indígena importantíssimo, no auge da sua carreira e hoje. Então queria também trazer meus tributos, minha homenagem a esse artista que ele é, esse ancestral que ele agora se torna e toda a sua potência que agora se torna, entra no etéreo, né, entra no etéreo. Então queria, lembrar aqui pra gente que a gente está passando por esse momento. Mas bom, é um momento de celebração, estar juntas aqui é um momento de celebração, estar presente, potente, é um momento de celebração. Então celebremos também a vida e as possibilidades de Jaider, né, nosso parceiro aqui no campo da arte. Mas eu vim aqui para ficar junta, então, assim, mais do que agradecer a presença, eu quero ficar junto com vocês. Venham todos, por favor, para perto de mim, nesses quadradinhos. Olha aí, fica muito mais legal, gente. Eu ficar me vendo sozinha, fica uma tristeza. Silvani, eu não estou pronta o suficiente para você, que esse turbante maravilhoso, gente. O que eu faço na minha vida? Eu devia ter botado turbante, pelo menos fiz um penteado bonito, mas Imagina, você está belíssima. nossa senhora, devia estar com uma coroa maravilhosa assim como você, incrível. Mas, ó, muito feliz de estar aqui com a Elisa, com o Júlio, com vocês, né, querendo trocar, querendo, entender mais, né. Eu sou uma das questões de eu estar na curadoria, na vida, né, por ser curadora, é pesquisar. Eu sou uma grande curiosa, quero estar muito perto, quero trocar muito, e só consigo fazer isso em conjunto, né. Então eu estou na plataforma 1 do 1, eu estou como diretora artística do MAN junto com o Pablo, eu estou também no coletivo Trovoa, que é um coletivo de mulheres, eh especificamente, né, de corpos feminilizados, né, racializados. Então, assim, a ideia é trocar. O, E o o, interessante de o nome é coletivo Trovoa? Trovoa, Trovoa. É trovão, né? Só que a gente chega para arrebentar e trazer luz. E essa ideia de sempre se imaginar coletivamente, mesmo valorizando
a individualidade, né? Porque existem várias coletividades, algumas coletividades anulam as nossas individualidades, mas se a gente pensa, e aí eu vou trazer o nome também dessa coletividade que está aqui agora, né? Se a gente pensa africanamente, a gente sabe que a coletividade pode reforçar as nossas individualidades e a gente não fica apenas subjugada pela ideia coletiva, né? A gente precisa entender que essa coletividade é possível para nos trazer também saúde, grande pauta atual, né? Saúde é uma coisa que a gente está precisando espalhar, né? E trazer mais para dentro de nós, né? E eu não tenho a menor dúvida que essa saúde só pode ser feita em parcerias, né? E por isso que estamos aqui. É isso. Silvani, seu áudio. Sim. Oi. Coletividade é uma herança ancestral extremamente importante que nos garantiu as condições de sobreviver a esses séculos de violência, de ignomínia, não é? Totalmente. E muito bem, estou vendo Vilma Piedade aí. Vilma Piedade é o seguinte, gente. Por exemplo, a professora Elisa Larquim, Axé, o pessoal do Ler para Viver. Vilma Piedade é o seguinte, ela não fez a coluna dela mês passado por um bom motivo, né? Ela estava trabalhando num livro, juntamente com a Andréa Pachá. O livro está pronto, o livro já está sendo divulgado, já tá. Eu nem sei se já foi lançado formalmente, viu? Eu vi que já está nos jornais, já está. Vi foto sua autografando livros, não é? Não sei se já foi lançado formalmente, que é um livro que traz a diversidade dos feminismos, né? Então, o motivo, Vilma, de você não ter feito sua coluna no mês passado é mais do que justificado. Você estava naquela produção de conhecimento essencial para as nossas lutas, né? Parte essencial das nossas lutas. Eu sei que agora, novembro também você não vai poder, é lógico, você está na dinâmica aí do livro. Então tá, a Vilma volta em 2022 com potência total, gente. Podem aguardar que ela vem com tudo. A Lisiane dizendo para a Vilma, eu li Dororidade da Vilma Piedade, maravilhoso. Muito bom. Deixa eu ver que outro dia, Vilma, eu estava numa atividade e uma pessoa disse que olhou nos olhos de algumas mulheres e viu a dor nos olhos delas, e vou tentar me lembrar, e compreendeu na prática o sentido de dororidade. Vou tentar me lembrar em que situação foi que ela colocou isso. Muito bem. Vamos dar sequência, então? Júlio, por favor, querido, dá aí seu recado, por gentileza. Você quer que a gente fique do seu ladinho também? Vou colocar. Claro, né? Agora a gente pode fazer isso sempre, né? É mais gostoso, gente. Eu acho. Bom, agradecer aí, Silvani, mais uma vez. Coluna IPAF no Pensar Africanamente. Lembrando aí, se você não clicou aí no botãozinho do sinalzinho de mais, a gente tem que clicar para poder romper o racismo o algoritmo. Então, tem que clicar aí no sinalzinho do mais no YouTube para a gente poder chegar a mais pessoas, para a gente compartilhar pensamentos, conhecimentos, alegrias com um número maior de pessoas, além desse grupo aqui maravilhoso. Falando aí a data dos finados, né? Agradecendo aí o tempo de cada um, né? Considerando que nós temos aqui esse orixá chamado tempo, e agradecer o tempo da Silvani, da Keina, da Elisa, de todos os companheiros que estão aqui nos vendo, especialmente aí falar um pouquinho aqui dos companheiros João Drama, que é um cara que a gente fez um trabalho, um vídeo muito bacana no canal dele sobre Abdias Nascimento, um rap, uma coisa super maneira. João, até onde eu sei, João morava lá na Califórnia, né? Estava fazendo um pós-doutorado lá, então provavelmente é de lá que ele deve estar assistindo da gente. Agradecer também a companheira aí, Thaís Rocha, que é companheira das jornadas do mestrado. Ela está no doutorado, mas a gente faz
duas disciplinas juntos, então agradecer a presença. Valeu, Thaís, pesquisadora, curadora, mulher negra, pesquisadora de fotografia, tem um trabalho interessante que tenta, a partir da perspectiva da fotografia, trazer as mulheres negras aí, pioneiras na fotografia. Muito interessante o trabalho dela. Bom, falar aí um pouquinho do Arte é Vida, Arte é Movimento. Acho que a partir da perspectiva do Museu de Arte Negra, né, pensando que sempre foi um museu que foi fundado em 1950, e o Museu de Arte Negra ele foi fundado apenas 2 anos depois do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, cuja Keina é a nossa diretora artística ao lado do Pablo Lafuente. E interessante a gente pensar isso, né, que o Museu de Arte Moderna do Rio, eu fiz o dever de casa, né? Fui lá no site do Museu de Arte Moderna do Rio, aí vi lá, né, na linha do tempo do museu. Eles, em 1948 foi fundado, aí em 1953, 1952, 53, ganharam o espaço, né? O governo local cedeu o espaço lá para o Museu de Arte Moderna do Rio, esse espaço no Aterro do Flamengo, maravilhoso, para constituir sua sede, etc. Enfim, ele teve um apoio aí do governo. Nós, do Museu de Arte Negra, 71 anos depois, tivemos que fazer uma vaquinha para lançar o Museu de Arte em sua versão virtual. Eu acho que isso aí mostra um pouquinho, né, o peso, né, o desafio que nós temos pela frente e o peso que é ter uma pessoa como a Keina lá dentro para poder balançar as estruturas mesmo e fazer a coisa caminhar por caminhos distintos dos que vieram até aqui, né? Então, isso me deixa muito feliz. Foi minha professora, conheci a Keina no âmbito do Parque Lage, na sala de aula, fazendo experiências incríveis, não só de leitura, mas de uma intelectualidade ali, de toques, contatos e afetos, uma coisa muito interessante. E eu quero entender que no primeiro dia de aula ela falou que ela era astronauta, então afronauta. Então, até hoje, eu não tenho dúvida das potências que ela traz para esses espaços que ela produz. Mas falando aí um pouquinho do Museu de Arte Negra, a gente vai ir pensando, né, nessa coisa do Arte é Vida, Arte é Movimento. O Museu de Arte Negra, um museu fundado em 1950, que ele tem um primeiro período ali até 1968, passando pelo concurso do Cristo Negro de 1955, no qual boa parte da coleção Museu de Arte Negra foi sendo forjada a partir desse evento, que aconteceu em 55, o concurso de arte negra, no qual a imagem do Cristo foi, né, questionada, essa imagem do Cristo caucasiano, ela foi questionada, né? E aí uma série de trabalhos vieram à luz, como, por exemplo, o Cristo na Coluna, do Otávio Araújo, e outros trabalhos importantes, trabalho da Djanira também, que tem um trabalho importante para esse concurso, a Cleo Navarro também tem um trabalho importante para esse concurso. Então, são trabalhos que, foi um certame que, de alguma forma, abriu, né, a possibilidade com que artistas negros e negras pudessem ter o seu trabalho visto em espaços expositivos. Mais à frente, no ano de 1968, há uma primeira exposição no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, no qual, nos 80 anos da abolição, esses trabalhos são apresentados. Então, tem um momento importante ali em 68 e toda uma articulação política, uma articulação entre artistas, inclusive internacionalmente, para que o museu pudesse se estabelecer naquele momento, ou seja, que ele tivesse as condições para criar um espaço para organizar essa coleção e realizar atividades que pudessem sustentar um enfrentamento ao racismo em suas dimensões estética e estrutural, naquele momento de 68. Então, houve um movimento muito importante, documentado. O acervo IPAFRO traz esse momento através de documentos históricos. E aí vem o AI-5, né, que aí pega todo mundo, não de surpresa, mas realmente atrapalha os planos de se construir, né, de se pensar o país de forma livre. E o Abdias Nascimento, que era o grande entusiasta desse projeto, colecionador, primeiro curador, se encontrava no exílio e lá permaneceu por 13 anos porque não ia voltar para a mão dos ditadores e ter sua vida em risco, né? Correndo o risco de ser torturado, assassinado, enfim,
tudo que a gente conhece que aconteceu aí no período da ditadura em relação aos opositores. Então, a gente tem esse período que o Abdias continua atuando no exílio, né, no intercâmbio artístico com diversos intelectuais do mundo africano, do mundo norte-americano, né, tanto do norte quanto do sul. Ele dialoga durante muito tempo, ele volta ao Brasil na década de 80, e aí ele já está envolvido com política, e aí tem toda a trajetória política dele como deputado, como senador. E em 2011, já mais avançado no espaço-tempo, ele morreu, né, num dia em março, e teve as cinzas dele, a cerimônia de deposição das cinzas dele no dia 13 de novembro de 2011, lá na Serra da Barriga. Por isso que a gente está marcando 13 de novembro de 21, 10 anos depois da passagem do Abdias Nascimento, o dia que houve a cerimônia, essa cerimônia na Serra da Barriga. Inclusive, quem quiser assisti-la, o evento, né, foi documentado no documentário Abdias Vive, que tem no nosso canal no YouTube, é só ir lá e assistir. Então, é possível ver esse momento. Então, a partir do ano passado, o IPEAFRO pegou essa ideia e vamos falar o seguinte: olha, vamos dar continuidade a isso, vamos construir uma sede do museu em seu âmbito virtual. Então, a gente marca essa data do dia 13 para lançar o nosso site, né, que vai ser um site onde o pesquisador, os visitantes vão poder acessar a coleção não só do Abdias Nascimento, mas de outros artistas. Nesse primeiro momento, com esse primeiro momento de implantação do projeto, né, que no âmbito virtual, a gente vai colocar 50 obras do professor Abdias Nascimento lá, e uma exposição também, que a gente vai lançar uma exposição em realidade virtual, onde você vai poder experimentar, enfim, interagir com a obra no seu ambiente caseiro. O que eu acho que é interessante a gente pensar aqui, até para poder fazer uma provocação para quem, né, para a Elisa e para quem quiser participar aí desse debate. Qual que é a parada, né? Qual que é o tchan do Museu de Arte Negra, digamos assim? O que a gente observa? O Museu de Arte Negra, ele nunca teve uma sede, no entanto, ele sempre foi um museu que, nas palavras do mestre Simas, ele se movimenta pelas frestas, né? pelas dobras, né? Ele vai e se materializa, por exemplo, hoje, no Museu de Arte Moderna, o MAN, através da exposição A Memória é uma Invenção, que, juntamente com o acervo do MAN, o acervo da Laje, que teve aqui também no canal Pensar Africanamente, citado pela Silvani, e o Museu de Arte Negra, eles interagem sob a curadoria da Keina, da Beatriz Lemos e do Pablo Lafuente. Eles dialogaram, né? Eles criaram uma exposição no qual os três acervos dialogam. Aí a gente pode entender um pouquinho do pensamento da Keina, né? As coisas acontecem em conjunto. Então, acho que ali tem um pouquinho da assinatura dela, né? São os diálogos, o acervo do MAN, né? Que é um acervo que foi constituído, obviamente, em bases eurocentradas, isso aí é irrefutável, né? Mas como que o museu pode se portar a partir de hoje para tentar, daqui a 70, 80 anos, ter uma história diferente, né? Então, acho que essa constituição dessa exposição, A Memória é uma Invenção, que vai até janeiro de 2022, não é isso, Ken? Até janeiro de 2022, é um pouquinho desses diálogos, então, e também é uma forma de ver que o Museu de Arte Negra ele atua dentro dessas instituições, né? Acho muito interessante pensar isso. Uma coisa que eu queria, já encerrando um pouco aqui a minha fala, para passar para quem tem autoridade, digamos assim, para falar sobre isso, queria fazer uma provocação para Keina. Como é que essa história, Keina, da gente pegar assim, um trabalho de arte, por exemplo, né, do Abdias Nascimento, e dar vida para ele dentro do museu? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva de dar vida ao museu, porque a gente sabe que a perspectiva de arte
de um sujeito africano, de uma cultura africana, você pegar uma obra de arte, enfiar no museu, deixar ele lá fechado, etc., isso já é a própria morte do objeto arte, né? Então, como é que é essa proposta, já passando a palavra para você, como é que é essa proposta de pensar em dar vida a uma obra de arte dentro de um museu hegemônico? Queria entender um pouquinho isso, sempre é uma coisa que me traz curiosidade, passando a palavra aí para vocês, agradecendo esse primeiro momento. Obrigada, Júlio. O Sanclay Mendes colocou aqui, acho que ele colocou: o Brasil e o mundo ganham muito com o Museu de Arte Negra, obrigado. Sem comentários, é isso aí, Sanclay. Brasil e o mundo ganham muito com o Museu de Arte Negra. Bom, Keina, você foi provocada. Eu queria falar com o pessoal que está acompanhando aí. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar. A Bárbara Porfírio está aí e ela nos ajuda a não perder as perguntas. Fiquem à vontade para colocar suas questões, para que nós possamos dialogar com elas também. Agora, se vocês não tiverem perguntas, as pessoas aqui têm muito a dizer, então a gente vai seguindo em frente. Vilma Piedade, o Museu de Arte Negra nos representa, visibiliza. Preto também faz arte. A branquitude precisa reconhecer nossa história. Keina, por favor, querida, é contigo. Júlio, seu provocador. Mas é isso mesmo. A gente está aqui para provocar e para cutucar. Antes né, de me mexer nessa provocação, antes da gente dançar junto, eu quero mandar um beijo enorme para o pessoal do Acervo da Laje que está aqui. Viva realmente o Acervo da Laje, viva o Museu de Arte Negra. Viva vivos, né, esses museus que são vivos, que são vida. E aí eu já entro na provocação de Júlio quanto a essa ideia, né, de como que a gente consegue dar vida para um museu hegemônico. Esse termo museu e o próprio termo arte já traz essa hegemonia dentro do conceito, né? E a gente e aí isso é uma coisa que dentro da luta e do dia a dia, do nosso cotidiano, racializado e, no meu caso, em muitos, feminilizado, a luta é quantitativa também, né? Porque quantidade é qualidade quando a gente está falando, e aí já estou falando de coletividade, né? Quando a gente está falando das relações racializadas e as relações feminilizadas. Então, como o termo arte, assim também como o termo museu, mas eu vou descambar para a arte, é um termo que está sempre em negociação, sempre em mudança, sempre em movimentação. Quanto mais a gente coloca o óbvio, o ululante, de que uma arte estática não pode existir, porque ela é movimento, e isso com conceitos filosóficos, epistemológicos e práticos afrocentrados, a gente consegue, de uma certa forma, fazer exercícios de equalização, fazer uma proposta de dança com os outros trabalhos. Se a gente tem a oportunidade de estar ali, como a gente teve, com 3 acervos, né? Acervo do Acervo da Laje, acervo do MAN Rio, acervo do Museu de Arte Negra, a gente consegue entender que, quando a gente está falando de arte, a gente está falando de uma multiplicidade. E para a gente falar, a gente tem que mostrar. Para a gente falar, a gente tem que exibir. Para a gente falar, a gente tem que estar lá, né? Com essa, vamos dizer assim, com essa pandemia, com essa questão mundial dessa pandemia, tem se falado muito de morte, de vida, de saúde e de futuro. E eu descobri que tem uma coisa maravilhosa no futuro. Maravilhosa. Sabe o que é? Eu vou estar lá. E para isso acontecer, eu só consigo fazer junta. Né? Só tem graça no futuro se eu estiver lá, gente. Que graça é essa ficar falando de futuro que eu não faço parte? Que graça é essa de fazer, né, de construir um futuro no qual eu não estou lá? Então, assim, e para eu estar, de novo, repito, tem que estar aqui com janelas do lado, pessoas do lado, juntas,
para que a gente, inclusive, consiga se ficar quieta, para a gente, inclusive, consiga descansar, para que a gente, inclusive, consiga estar, né? Tem algumas questões, né, de como que se traz vida dentro do campo da arte, e é muito curioso, quando a gente vai começar a estudar uma história da arte mais eurocentrada, a gente tem uma disputa de narrativa onde um conceito é melhorado, a ideia de evolução é melhorada, a ideia de tempo linear, aonde o futuro vai ser melhor do que o passado, é muito imposta. E se a gente começa a ter esses entendimentos cíclicos, esses entendimentos redondos, esses entendimentos curvilíneos, cheios de camada, cheios de opacidade, a gente consegue entender que eu estou diretamente sendo influenciada agora por Abdias. E não pela atuação do passado, mas é no presente. E eu tenho certeza que eu influencio agora as potências que o Abdias está desenvolvendo naquele passado. Por uma relação cíclica, por um entendimento cíclico. E eu estou falando do Abdias porque a gente está aqui com ele, né? A gente está aqui presente o tempo inteiro com ele aqui agora. Né? Com a Elisa, com essas pinturas maravilhosas que ela fica ostentando para a gente, tem mais a que ostentar, para que a gente consiga desfrutar. E tem que aparecer, e tem que estar, tem que estar. E uma coisa, Silvani, que eu tenho certeza que nosso pensamento afrocentrado, que a gente entende a ideia da abundância, da risada, do prazer, apesar e também como ensinamento da dor. Porque os nossos antepassados sequestrados só conseguiram... Eu sou o resultado desse prazer. Eu me recuso a me colocar como resultado de dor. Eu não sou o resultado da violência. Nós somos resultado de um acordo maravilhoso ligado ao prazer e à vida. E a arte pode mostrar isso, mas se ela não for muito eurocentrada, ela tem que equalizar essas questões, né? E quanto mais a gente mostra, mais óbvio fica, porque está ali, né? Está ali, a gente está mostrando o tempo inteiro. Porque se ficar na teoria, é super importante. Entra como um perfume. Mas é interessante que a gente saiba que esse perfume também vem de uma planta que a gente pode comer, que também vem de uma fruta que a gente pode comer, vem de algo que a gente pode tocar, vem de uma semente que a gente pode plantar. Então, assim, nesse sentido, Júlio, que eu respondo a sua provocação com convite para a dança, né? A gente quer um museu que dance. A gente quer uma movimentação. A gente quer que aqueles pilotis sacudam. E eu tenho certeza absoluta que o que a gente está fazendo ele sacudir muito. E que eu estou falando da gente, a gente aqui, tá? Silvani, pela ordem, eu posso pedir para a Keina a confirmação das datas da exposição que está no Museu de Arte Moderna agora. Me parece que talvez vá para um pouco além de janeiro, é isso? Isso. A gente vai tentar a extensão, vai até fevereiro. A gente vai conseguir, estamos empurrando mais, para a gente ficar mais tempo juntas. Tá certo. Muito bom. Gente, o João do Corujão, da Poesia, está aí. Ele não tem conseguido nos assistir ao vivo, ele sempre assiste depois, deixa o comentário dele depois. Vocês também podem assistir depois, podem assistir outra vez, deixar seus comentários. Só para lembrar vocês, nós estamos numa campanha rumo a 20 mil pessoas inscritas. Então, você ainda não se inscreveu no canal, no Pensar Africanamente? Inscreva-se, por favor. Ainda não deu seu like, seu positivo, seu gostei, como o Júlio colocou na fala dele, faça isso. O ambiente virtual também é ambiente de luta.
e também é ambiente em que nós nos deparamos com as barreiras do racismo. Então, para que as nossas pautas tenham visibilidade, nós precisamos empurrar os algoritmos. Isso só ocorre se as pessoas demonstram interesse na ferramenta de comunicação, nas pautas colocadas, né? Então, dê seu like, seu positivo, inscreva-se no canal, reassistam, assistam o que você ainda não viu. Por exemplo, o pessoal do Acervo da Laje está aí, eu comentei com vocês que eles estiveram aqui no canal, na coluna, eu estava até procurando a data exata aqui, mas não achei, na coluna da Fernanda Lira, em que nós discutimos, o título era Fala Arte Negra, né? E quando vocês falam aqui, eu me lembro muito do que a gente conversamos naquele dia, é uma interação total. Então, não assistiram? Tem que ver, eu vou localizar aqui para vocês também. Sanclay Mendes, ele dizendo, falando em visibilidade, eu penso em promover a equidade. Muitas crianças, jovens e adultos do ensino infantil, básico, médico, EJA, da escola pública brasileira, iriam amar visitar o museu. E depois ele continua, né? Como os organizadores recebem a ideia de receber crianças, jovens e adultos da rede pública de ensino do Brasil inteiro no museu? Se você estiver falando do Museu de Arte Negra, vai ter que esperar mais um pouquinho para a visita física. Mas alguém perguntou aqui se é possível a visita virtual. Já vamos comentar com você aí qual que é esse projeto. E começando no mundo virtual, não é isso, professora Elisa? Depois vamos encaminhar para o espaço físico, deixo com vocês explicar isso aí. A Vilma dizendo que o livro dela já está na pré-venda, o lançamento vai ser em novembro, ela avisa aqui para nós quando será o lançamento. Ainda o Sanclay Mendes, é importante a população perceber e ver concretamente a vida e as pesquisas de Abdias do Nascimento. Ele pergunta se é importante, né? E pergunta se isso promove equidade. Como as políticas públicas, coordenações pedagógicas podem estimular isso? Rose Nunes, como gostaria de ver um projeto na realidade, uma parceria com escolas públicas? O futuro tem que começar agora, com o olhar das crianças participando da arte. Márcia Antônia chegou aí de São José, Santa Catarina, um pouco atrasada, mas estou presente, não tem problema você ter chegado atrasada. Márcia Antônia, você sabe que fica gravado. Quando terminar aqui, você espera um pouquinho, que o YouTube já coloca aí à disposição para vocês assistirem o que vocês perderam. Carlos de Oliveira, de Nova York, o Museu de Arte Negra, observando o seu nome, se propõe a apresentar e valorizar a arte negra do mundo africano e afrodiaspórico ou apenas do Rio de Janeiro? Eu já vou passar para vocês, dialogarem com essas questões todas. Elas estão aí também no grupo de WhatsApp, que a Bárbara Porfírio está colocando aí para a gente não se perder. Sanclay Mendes, cansado de ver as matrizes mundiais não relacionadas. Se fala de matrizes africanas, indígenas e europeias de forma desconectada e hierarquizada e sem dar o crédito de origem das ciências. Deixa eu ver... João Luiz, do Curuzão da Poesia, um abraço pleno de amor para Elisa Larquim Nascimento e a equipe do IPAfro, assim como para a querida Keina. Rose Nunes dizendo, estou sempre divulgando e curtindo Pensar Africanamente. É isso aí, minha irmã, você vai nos fortalecendo e sigamos na luta no mundo real e em ambiente virtual também. Pessoal do Acervo da Lages, vimos crianças da Cidade de Deus visitando a memória, é uma invenção coisa linda, peraí. Vimos crianças da Cidade de Deus visitando a memória, é uma invenção, coisa linda. Jorge Tavares, da Unego Sergipe, estava sumido. Por favor, que bom que você está aí conosco hoje de novo. Fazia tempo que eu não te via dialogando conosco aqui no chat. Seja bem-vindo de volta. João Luiz do Corujão da Poesia. Professora Elisa, no dia 13 vamos fazer uma visita virtual. Vamos lá, tem um monte de questões aqui para vocês. Vocês podem olhar aí no grupo de WhatsApp se tiverem dúvida e vão seguindo. Jana, hoje eu divulguei no Instagram, Silvani. Obrigada, é isso aí, Jana.
vai nos fortalecendo. Muito obrigado. Vilma Santos, muita saudade de você, Keina. Um grande beijo. Como é que nós vamos fazer a sequência agora para vocês dialogarem aí com as questões que as pessoas colocaram? Como é que vocês preferem a sequência? Você, professora Elisa, primeiro? Ok, tudo bem. É contigo, então. Eu na verdade, Silvani, queria responder a meu amigo Sanclay, né? E também a nosso querido João do Corujão e outras pessoas, assim, explicitando um pouco melhor, porque nós que sabemos que estamos dentro da questão, às vezes esquecemos de explicitar bem para quem não conhece o que está acontecendo. Então, o que acontece? No momento, vocês podem, sim, visitar fisicamente uma boa parte da coleção Museu de Arte Negra, que está em exposição. Na exposição A Memória é uma Invenção, cuja curadoria é da nossa Keina Eleison, da Beatriz Lemos e do Pablo Lafuente, e que está em exposição agora no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, lá no Aterro do Flamengo. Então, quem estiver perto do Rio de Janeiro ou no Rio de Janeiro, pode sim visitar a coleção, ou boa parte da coleção. Nós temos umas 130 peças nessa exposição. A Memória é uma Invenção, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, junto com a coleção Acervo da Laje e parte da coleção do próprio Museu de Arte Moderna do período anterior ao incêndio, que aconteceu em 1978. Então, essa é uma primeira coisa, sim. E temos... E é por isso que o pessoal do Acervo da Laje colocou aí, vimos crianças da Cidade de Deus visitando a Memória é uma Invenção. Coisa linda, exatamente. Lá no Exatamente. no Museu de Arte Moderna. Tá. Exatamente. Então, eu quero convidar o meu amigo João do Corujão, que está à frente da questão da comissão ou da agência municipal de governo de Niterói para as políticas junto à população afrodescendente. Eu não sei exatamente o título exato, mas ele está neste posto importantíssimo para nós, e eu quero lançar um desafio, João do Corujão, para nós juntos, ou para você, levar grupos de escolas. A nossa curadora Keina vai poder dizer qual é o procedimento, como é que isso pode ser feito, mas eu posso lhe dizer que em todas as exposições que o IPEAFRO fez dessa coleção e também das obras de Abdias Nascimento, nós sempre tivemos uma participação absolutamente fundamental das escolas e também dos professores, né? O João Corujão, estou falando em visita física. A professora Keina vai nos dizer como é que pode ser feito isso. Em 2011, no ano em que Abdias se juntou aos ancestrais, nós fizemos uma exposição no Centro Cultural de Justiça Federal, que teve o maior número de escolas visitantes na história da instituição. Então, é realmente uma exposição, e então, com o Acervo da Laje, que traz continuidades ancestrais. Nós temos um artista na coleção Museu de Arte Negra, que é o Agenor, um escultor de madeira, e na coleção do Acervo da Laje tem o sobrinho dele, cujo nome eu esqueço exatamente, mas eu sei que eu vi mais de uma escultura do sobrinho do Agenor. Então, o museu virtual que nós vamos lançar, e eu convido também o nosso João do Corujão, o Sanclay e todas as pessoas
a estarem conosco no dia 13, quando vamos lançar a versão virtual com uma exposição em 3D. Isso também espero, João do Corujão, que seja uma grande aventura, né, para as crianças, adolescentes e pessoas todas, né, das escolas públicas. Eu queria lembrar também que nós tivemos a oportunidade, em Niterói também, de fazer uma oficina de apreciação de leitura e escrita com o Júlio e com o Milson Santos, numa das escolas públicas de Niterói. Então, assim, vem muito ao encontro com minhas primeiras afirmações sobre a questão da arte como educação, da cultura como educação. E aqui eu gostaria de fazer uma homenagem à Teresa, a professora Teresa Ona, que, no contexto da nossa exposição realizada no Complexo da Maré, né, no Centro Cultural, o Centro de Artes da Maré, em 2019, ela foi a força da natureza que conseguiu, pelo menos em uma vez, concretizar o nosso desejo de levar para o Museu de Arte de Niterói, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, para a exposição individual de Abdias Nascimento, que nós realizávamos ali, um grupo de crianças da escola da Maré. E também a professora Joyce Silviano, que fez parte do IPEAFRO, foi uma estagiária do IPEAFRO durante tempos e depois foi para a sala de aula, e ela também levou um grupo da escola onde ela trabalhava para visitar o Museu de Arte Contemporânea de Niterói e apreciar essa exposição de Abdias Nascimento. E eu quero terminar fazendo mais uma pergunta para a nossa Keina, que é a seguinte: eu queria, Keina, por favor, que você falasse um pouco da plataforma 1 do 1. Tá, eu já te passo, Keina, para você responder. Só dizer ao pessoal que eu compartilhei com vocês aí no chat o link da plataforma 1 do 1, viu, gente? Daqui a pouco até posso compartilhar de novo, se alguém tivesse perdido. O João Luiz do Corujão, professora Elisa, ele está dizendo que ele saiu de Niterói, mas está em Maricá, numa assessoria especial, e vai articular lá internamente em Maricá para que isso seja possível, sim. O pessoal do Acervo da Laje, é muito importante que as escolas e bairros da periferia visitem a memória, é uma invenção. Ainda o João Luiz, vou falar com a professora Glória Anselmo, que está à frente da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial de Niterói. Então, ele já articula logo Maricá e Niterói. Isso aqui é um homem com seus muitos contatos, né? Que bom, que maravilha. O pessoal da Letra da Lei perguntando qual o grupo de WhatsApp. Não, eu tinha dito que nós estamos colocando as perguntas num grupo de WhatsApp. É um grupo interno, temporário aqui, só para a gente não perder as perguntas. Mas nós temos um grupo de WhatsApp, não é de discussão, não é de debate, é um grupo onde a gente divulga as atividades do canal. Vou colocar o link para vocês. Quem quiser entrar, fica à vontade. E lá vocês recebem sempre a programação do canal Pensar Africanamente. Você pode ver a nossa programação na página do canal no Instagram, no Facebook, no Twitter e também nesse grupo de WhatsApp que eu compartilhei com vocês agora. Estou te devolvendo, Keina, por favor. Bom, então, vamos lá. Sobre as visitas no MAN. Isso para a gente está reaprendendo, né? Porque quando a gente abriu a exposição, ainda não era possível a gente fazer esses agendamentos. Mas a gente tem uma equipe maravilhosa, sedenta por fazer visitas com as escolas, e a gente já está organizando os horários para isso. A gente já está tendo algumas, né? Começou há pouquinho tempo atrás, mas você pode entrar no site ou no Instagram, né, nas páginas do MAN Rio, para a gente poder agendar. A equipe de educação e participação está animadíssima e sedenta para ter cada vez mais grupos, voltar, né, a ter cada vez mais grupos de crianças de escola, de famílias
nessa exposição Inumã. Então, para a gente também está sendo vamos dizer assim, um reaprendimento do que é receber essas escolas. E para a gente é importante, é fundamental, né, que a gente tenha a presença das turmas, principalmente de escolas públicas, porque a gente consegue abranger, assim, ter uma capilaridade maior sobre o que a gente está querendo falar quando a gente traz esses 3 acervos no museu desse tamanho. Sobre a plataforma Mundo 1, então, plataforma Mundo 1 é uma plataforma razoavelmente jovem, pré-apocalipse, foi antes da pandemia, né, que ela foi fundada, e ela basicamente se propõe a pensar e distribuir possibilidades de vida para artistas, né, pretas e afrocentradas. Então, assim, a gente tem um caráter internacional, né, mas o nosso foco, obviamente, está na população sequestrada africana que está aqui no Brasil. Eu não gosto muito de usar o termo diáspora, gente. Eu tenho usado o sequestro mesmo, porque eu entendo que os nossos ancestrais foram sequestrados. Mas isso a gente vai conversar em outro debate. É muita água aqui nessa conversa sobre diáspora e sequestro. Não quero, de forma alguma, dizer que o termo está incorreto, está corretíssimo, tá? Mas é uma preferência minha sobre o ato político de sequestrarem e matarem os nossos ancestrais, né, que segue enquanto estamos aqui. E a plataforma é uma dinâmica para desenvolver e divulgar e trazer mais, exatamente, possibilidade de vidas para as pessoas pretas continuarem trabalhando com arte, né. A gente agora está em parceria, né, Elisa e Júlio, a gente está em parceria para imaginar aquisições no campo decolonial, no campo não hegemônico, né, entendendo que, para se pensar coleções, como a Memória é uma Invenção também tem esse aspecto, né, para se pensar coleções, a gente tem que pensar nesse aspecto forte, aonde que as coleções se colocam como vigentes de um pensamento, que é o que vai ficar, que é o que vai dizer o que era chamado de arte, que segue sendo chamado de arte, e os princípios para aquisição de trabalhos também terem, vamos dizer assim, uma cartilha não apenas eurocentrada. Entender que trabalhos afrocentrados têm aspectos museológicos diferenciados em relação a outros, né. Toda vez que a gente consegue entender os caracteres específicos de alguns trabalhos de arte, a museologia vamos dizer, se transforma e se repensa. E a gente agora, nessa parceria com o IPAfro, está imaginando aquisições de trabalhos afrocentrados, incluindo alguns trabalhos também, né, possíveis trabalhos de Abdias, mas trabalhos do mestre Didi, trabalhos de artistas que ainda estão atuando, né, que estão vivos, e trabalhos que já têm uma ancestralidade neles mesmos, né. Então, entendendo que tem aspectos na aquisição desses trabalhos que precisam estar nesse legado, não apenas como um objeto que vai ser colocado na parede ou numa base, se for alguma coisa um pouco mais escultórica. Então, para além disso, a gente tem que tomar certos cuidados, e assim a gente está ensinando institucionalmente como cuidar, como desenvolver e como trazer, como fez a provocação do Júlio, uma vida para o caráter artístico afrocentrado. Ok, obrigada. Estou vendo que a Ana Paula Campos chegou aí, que bom, fazia tempo que eu não te via aqui também. Ana Paula Campos, gente, é escritora, jornalista, poetisa, já esteve aqui na coluna de Vinha Piedade mais de uma vez. Recouto, vou divulgar o link da palestra para 2 professoras porretas da Maré, que já dialogam com a arte afro-brasileira como forma de educação para crianças e como é
transformador. Muito bem, vamos nos fortalecendo aí mutuamente, vamos fazendo isso crescer. Júlio, por favor. Bom, várias coisas aqui para falar, trocar essa ideia com vocês. Começando aqui pelo começo, como dizem. A Keina falou aqui de um negócio interessante, que ela falou de morte, vida e futuro, né? Da possibilidade de pensar um futuro junto e querer estar nesse futuro, né? É interessante a gente pensar essa perspectiva de que o futuro, que o passado ele está presente no futuro e o futuro pode interferir no passado, né? E pensar como essa coisa do o passado, presente, futuro, né? Que é o Sankofa, ele é inerente, né? À nossa tradição. Em 1968, o professor Abdias escreveu um artigo para a revista Galeria de Arte Moderna, GAN, que era uma revista bastante tradicional do público da arte, no qual o título do artigo dele é Arte Negra, : Museu voltado para o futuro. Ou seja, ali ele estava lançando as bases do futuro do Museu de Arte Negra, de futuros possíveis, né, de curadores, curadoras, de artistas e artistas negras, que se a gente pensa assim numa perspectiva linear, nós somos no presente esse futuro pensado no passado. Mas se a gente pensa numa perspectiva de curva, de bola, de cíclica, de passado e presente e futuro que acontecem no mesmo momento, a gente, de alguma forma, está dialogando com esse passado no presente. É muito interessante você fazer essa viagem no tempo, né? Sem sair do presente. Muito, sempre é uma coisa que me chama muita atenção. Queria dialogar aqui um pouco com o que os afronautas disseram. O Carlos de Oliveira, de Nova York, ele pergunta se o Museu de Arte Negra é um museu para o mundo africano e diaspórico ou somente para artistas do Rio de Janeiro. Não, ele é para o mundo inteiro. Tanto é que há trabalhos, né, dentro da coleção Museu de Arte Negra que são de artistas de fora do Brasil, né? Então, assim, ele foi pensado, o Museu de Arte Negra, para ser um museu para incluir todos os grupos étnicos, especialmente negras e negros, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, né? Onde os negro-africanos tiveram contribuições valorosas, não só para a arte, mas também para a construção da sociedade como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, realmente é para abranger o mundo inteiro. Outra coisa que me chamou a atenção, aí, falando um pouquinho aí da perspectiva das crianças, né, dos jovens no museu, acho que eu tive uma experiência com o IPEAF no Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói, o MAC, no qual acompanhei um grupo de estudantes que era da escola, acho que é da Escola Estadual Belfor Roxo, se eu não me engano. Eu não tenho de cabeça isso. A Escola Estadual Belfor Roxo, que era de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eles foram lá à exposição. Era um grupo de estudantes na faixa dos 12, 13 anos. E aí a gente estava conversando, fui lá acompanhar a visita e tal. Aí preparei um monte de coisa para falar para as crianças, etc., né? Achando que aquela coisa, né? Achando que eu ia arrasar no meu discurso. Aí na primeira pergunta conversa que tivemos, vem uma menina e fala o seguinte: olha, moço, eu nunca pensei que eu pudesse estar num espaço como esse. Eu achei que para estar num espaço como esse, eu precisava ser rica ou então casar com um homem rico. Então, aquilo ali foi para mim assim uma lição, né, de falar assim, poxa, olha como é que, né, as crianças interpretam, né, como aquele público ali interpretava estar naquele lugar, né, qual era a condição que ela precisava, né, para estar ali. Então, a partir daquele momento, de alguma forma, eu pensei que, assim, como uma missão mesmo pessoal e de vida, eu teria alguma coisa para contribuir no sentido dessa desconstrução do espaço museu como um espaço canônico, né, como um espaço
assim, enfim, de artes, sei lá, de belas artes, né? O povo gosta de falar isso. Mas isso foi muito interessante, até porque no âmbito dessa exposição, olha que coisa interessante. A gente teve encontros, inclusive um deles, a Kênia esteve lá, mesa redonda, no qual as pessoas, né, os eventos, a cerimônia, elas aconteciam em formato de roda, tendo as obras do Abdias Nascimento em volta, né? Quer dizer, era exatamente o que a gente entende como um espaço museu. As obras de arte na parede, ali, naquele espaço bonito do MAC, e ao centro, rodeado por toda aquela obra de arte, estávamos nós lá conversando sobre arte, conversando sobre curadoria, né, estética negra, que era o tema do seminário, convidando pessoas, pesquisadoras, pesquisadores, para apresentar seus trabalhos, né? Enfim. Então, é essa questão de dar vida mesmo e movimento ao trabalho de arte. Isso era uma coisa que eu queria falar. Me falaram aí a questão do museu físico, né? É isso que a Elisa falou. A materialidade do Museu de Arte, de Arte Negra, ele acontece hoje, por exemplo, dentro de uma exposição no Museu de Arte Moderna, como A Memória e a Invenção, e outras que acontecerão aí para frente. E o pessoal sempre fala assim, mas a gente vai construir uma sede própria. Construir uma sede de museu é algo que requer um volume de investimento muito alto, né? Então, assim, a gente almeja isso, obviamente, é um sonho que não começou comigo, nem com a Elisa, começou há 71 anos atrás, mas que para que a gente possa ter condições de isso acontecer um dia, não vai ser só nós por nós, precisamos ter aí todo um aporte financeiro, né, enfim, de pessoal para poder gerir e dar conta de tocar um museu. Mas, de fato, é um passo que, quem sabe, a gente, pelo virtual, a gente começa a se aproximar um pouquinho mais, né? Saudar o Jorge Tavares da Unegro de Sergipe, que está aí presente, a Ana Paula Santos também, que veio comparecer. E é isso, Silvani, acho que da minha parte é isso aqui, por enquanto. Queria relembrar a todos que no próximo dia 13, no sábado, às 18 horas, com transmissão do canal do YouTube do IPEAFRO e de outros parceiros que a gente vai costurar ainda, vamos ver a viabilidade financeira não, a viabilidade técnica de espelhar essa transmissão em outros canais, parceiros. A gente vai lançar esse museu, é um projeto em construção, a gente vai lançar um primeiro momento, no dia seguinte a gente vai aperfeiçoar, e no outro dia a gente aperfeiçoa e avança, cada dia um pouquinho mais, em direção a esse tão sonhado futuro do museu que acontece hoje, mas que já está acontecendo no passado e que vai acontecer no futuro de novo, e a gente quer estar todo mundo junto lá. Muito bem. Muito bom, Júlio. Bom, Pensar Africanamente está aqui, né? Esperando poder entrar nesse pool aí das transmissões, né? Vamos ver. Novamente, pela ordem, eu posso só pedir uma coisa que o nosso João do Corujão fez uma pergunta ali sobre como vai ser no dia 13 e o evento de lançamento. Eu queria saber se teria tempo para o Júlio responder essa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver que temos mais de perguntas e fazemos a nossa rodada de encerramento em seguida. Beleza. E aí o Júlio aproveita e nessa nossa rodada de encerramento e explica um pouco mais como é que vai ser esse lançamento. Como é que vai ser a estreia? Pergunta do João Luiz do Corujão da Poesia. O pessoal da Serva da Laje, Keina, está perguntando, pedindo para você falar um pouco sobre a questão da invisibilidade de artistas negros, como lidar com isso, a questão das documentações de quem teve a memória apagada. Deixa eu cumprimentar aqui a Lígia Borges, de Sergipe, nos acompanhando aí, sua bênção, e ela dizendo, boa noite, Mojubá, Mojubaxé, Mojubá, que bom que a senhora está aí conosco, muito obrigada, fazia tempo que eu não havia também aqui acompanhando conosco aqui no chat, imagino que esteja na correria, sei que a senhora está aí na frente, uma das pessoas que está à frente da organização da Marcha do Milhão, que está aí sendo pensada, né, para o próximo ano, então imagino que a correria esteja grande. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Rose Nunes, exatamente, é esse sentimento que as crianças
enorme da arte nas escolas, mesmo que seja inicialmente de maneira virtual. E a Rose Nunes, dia 13 de novembro, sábado às 18 horas no YouTube, vou divulgar com o maior carinho. Jana também está toda empenhada nos ajudando no divulgamento, dizendo que vai dar tudo certo no lançamento. E o pessoal já perguntando, já tem algum link do lançamento no dia 13? Está cheio das perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, Júlio, passar primeiro para a Keina, para que ela possa responder, o pessoal da Acervo da Laje fazer suas considerações, depois para você, por último para a professora Elisa, para a gente poder fazer o fechamento. Por favor, querida. Oi, bom, então, sobre como lidar, né, com a invisibilidade. Não é com a invisibilidade, né? É com o movimento de invisibilização. A gente começa a entender que é uma questão estrutural, a gente joga de volta para a estrutura, né? Então, a gente tem que mostrar, falar o nome, exibir. E eu entendo muito como, enquanto curadora, e agora estando diretora do Museu de Arte Moderna, que a gente precisa facilitar a pesquisa. E um dos jeitos de facilitar essa pesquisa é botar essas caras no sol, né? Colocar todos esses trabalhos para jogo, desenvolver trocas possíveis, escutas possíveis, falar dessas pessoas, usá-las como referência, porque muitas vezes pessoas e ações foram invisibilizadas justamente por serem racializadas, justamente porque logo depois foram sequestradas, capturadas por outras pessoas que tomaram a frente e roubaram essa ação, essa individualidade. Então, coletivamente, a gente consegue falar de individualidades, divulgar cada vez mais e tornar cada vez mais possível. Quanto mais a gente divulga, mais a gente vai ter troca. Quanto mais a gente bota esses artistas, mais artistas vão aparecer, né? Estimular o vulcão para que essa erupção seja enorme. E, bom, como, né, sendo comportada, como a Silvani colocou, vou ser bem comportada, vou fazer as minhas considerações finais. Bom, quero agradecer, né, Júlio, obrigada por ter nos mandado o e-mail. Elisa, obrigada pela troca, pela parceria. Silvani, luz, sol, que pessoa sensacional. Quero você na minha vida, por favor. Quero agradecer a todas as pessoas, a todas as perguntas, a escuta ativa que a gente tem aqui, né? Pensar africanamente é um lugar que eu já entendi que é de uma escuta ativa sensacional, de uma troca, é uma roda maravilhosa que eu adorei estar e, a partir de agora, fazer parte. Muito, muito, muito obrigada. A casa é toda sua, minha irmã. Venha, pode propor pauta, é toda sua, será sempre muito, muito bem-vinda. Por favor, Júlio. Bom, Silvani, agradecer aí demais aí a presença. Eu vou também, depois eu vou para as considerações finais, deixa eu só voltar aqui, dia 13, evento do dia 13. Primeiro quero mandar um salve para o Antônio Passati, sempre presente aqui nas nossas lives, o vovô da Elis, minha sobrinha, então está salvo aqui, está registrado. Antônio Passati é uma liderança importante, né? Considerando aí que o nosso artista Jaider Esbel foi encontrado morto, né, em São Paulo. Então, saudar aí essa liderança também. Obrigado pela presença. E só passando aqui, ainda nessa pauta, digamos, indígena, né, dos povos tradicionais, quem tiver curiosidade sobre esse fato, o Jornal da USP, agora no dia 28/10, apresentou uma reportagem de um estudo do professor Eduardo Navarro, que é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, no qual ele descobriu, né, ele encontrou 6 cartas trocadas entre os próprios indígenas em tupi antigo, tupi-guarani antigo,
e essas cartas narram algumas questões relacionadas à insurreição pernambucana, que foi de 1645 a 1654. Então, é um documento histórico interessante que bateu aqui na minha mão e eu fui dar uma olhada assim, para entender a pesquisa, mas é justamente isso que a gente busca, né? Contar a história a partir da perspectiva daqueles que são invisibilizados. Então, essa é uma oportunidade aí para os historiadores que enfim, pretendem entrar nessa seara. Bom, dia 13/11 vai ser o seguinte, a gente vai lançar, a gente vai fazer um evento de lançamento, que vai ser um evento basicamente com transmissão pela internet. A gente vai estar no Museu de Arte do Rio, o MAR, transmitindo de lá para a internet. Né? Então, a gente vai ter no dia 13, às 18 horas, a partir das 18 horas, a gente vai ter essa transmissão, a gente vai soltar as comunicações aí até o final da semana, então a gente vai, nessa cerimônia, a gente vai mostrar alguns conteúdos inéditos que a gente está produzindo, vamos mostrar conteúdos do acervo, vamos dar posse aos nossos embaixadores, temos 2 embaixadores, a gente já pode falar aqui, Elisa, a gente suspense isso. Já podemos falar? Então vamos anunciar em primeira mão aqui, mundialmente, Furo Mundial, canal Pensar Africanamente, registra-se para o futuro da humanidade. Nossos embaixadores para o ano de 21, 22 são Érica Malunguinho, ativista, política, tem um trabalho importantíssimo, né, de base, de ativismo, que está hoje vereadora pelo PSOL em São Paulo. Deputada estadual. Deputada estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo. Perfeito. Corrigindo aí, deputada estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, aí abarca aí a sua cidade também, né, o Silvani, de alguma forma, né? E o embaixador é o nosso Emicida, artista, aí rapper, escritor. São as 2 pessoas que a gente, depois de um processo aí longo de escuta, a gente conversou aí internamente e tal, são as 2 pessoas que toparam o desafio de nos apoiar aí na divulgação, não só de nos apoiar na divulgação, né, mas ao longo desse 1 ano tentar nos ajudar, de alguma forma, a consolidar esse projeto virtual, né, ou seja, conseguir com que a gente mantenha esse projeto, a execução desse projeto minimamente, para que a gente possa dar passos maiores aí para o futuro. Quem sabe que maravilha! Que maravilha! Adorei! Desculpa, não me comportei. Não, tudo bem, imagina. Mas é legal mesmo, a gente está muito feliz mesmo com esse momento, acho que é uma coisa importante para a gente, dá um peso, dá uma representatividade, né? E, enfim, a gente acionando a nossa rede tem tudo a ver. Fala, claro. Posso pedir um pequeno à parte? Desculpe, conclua o que você Não, vai lá, depois eu falo aqui, já é outro assunto. Eu só queria também mencionar que, sendo o 10º aniversário da deposição das cinzas de Abdias do Nascimento na Serra da Barriga, nós temos a colaboração da nossa amiga, que foi a pessoa que me ligou quando soube do desejo de Abdias de ser cremado e ter as suas cinzas depositadas na Serra da Barriga. Ela, do projeto de Raízes de África de Alagoas, me ligou e foi a pessoa que, em parceria com o IPEAFRO, realizou esse desejo com ele, né? Nós fizemos essa cerimônia que Júlio mencionou, o filme que está no site do IPEAFRO, né? Abdias Vive, que é um documentário sobre essa cerimônia. E a Arísia organizou também um grupo de pessoas para fazer uma pequena cerimônia lá, agora nesse 10º aniversário, e nós vamos ter um registro em vídeo desse ato, né, que os afro-alagoanos estão fazendo em memória de Abdias Nascimento nesse 10º aniversário. E também queria dizer a Silvani o seguinte, que nós estamos, como disse o Júlio, ainda explorando as viabilidades técnicas da questão da transmissão, mas o nosso sonho é fazer a transmissão pelo canal da Kultney,
acervo digital de cultura negra, esse temos certeza que vai transmitir. O canal do IP Afro e o canal Pensar Africanamente. Esse é o nosso sonho, mas não sabemos se podemos fazer a transmissão em 3 canais simultaneamente. Ah, sim, nós vamos ficar aqui torcendo para que se viabilize, né? Queremos muito, acho que vai ser um momento muito emocionante. Antes de... Júlio, você não concluiu, né? Não, agora é isso, convidar aí todo mundo a participar, enfim, vocês vão receber o material de alguma forma ou de outra, e agradecer demais aí a presença de todos os afronautas que participaram, obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência, pela colaboração, pelos likes. Silvani, mais uma vez, pela essa condução brilhante, valorosa, Prof. Keina, minha mestra, quem eu tive o prazer de conhecer no Parque Lage, tinha certeza que nossos destinos haviam sido traçados desde muito tempo antes daquele momento. Obrigado. Elisa, parceira de trabalho agora de cachoeira, né? De vez em quando, uma cachoeirinha. Obrigado aí pela presença, agradecer a todo mundo e é isso. Axé aí, salve a todo mundo. Vamos em frente. Tá, Júlio, obrigado. O pessoal citando a morte do artista, do Jaiders Bell, e eu até não sabia ainda. Peguei aqui para vocês, para quem não conhece, ele é um nome muito importante, inclusive brilhou muito na Bienal, e está aqui. Não temos ainda muita informação, 41 anos de idade apenas, jovem. Pelo que eu vi aqui, a gente não tem ainda muito detalhe, muita informação sobre o ocorrido com ele, mas vem aí o 2021, não termina sem que a gente some mais dores, né? mais perdas. Ano difícil, realmente. Eu vou passar para a professora Elisa, e se você puder, professora Elisa, dialogar com a questão da Glória Botelho, ela está perguntando, será que os museus europeus devolvem mesmo o que foi roubado das Américas e da África? Por favor, professora Elisa. Olha, Glória, essa é uma pergunta realmente cheia de nuances e questões, né? Essa parceria do IP Afro com a plataforma 1 do 1 visa um pouco ajudar a responder a essa pergunta, né? Porque nós sabemos que os europeus, os museus europeus e a museologia a eurocentrada tem uma ideia da arte, da obra de arte, muito diferenciada da ideia do que é, ou da prática, do que é, quer dizer, do fato do que é a obra artística na tradição africana. Como a gente estava dizendo antes, ela não é a obra artística, ela faz parte da vida, e mais do que isso, ela é um ser vivo. Ela não é um objeto a ser preservado em ambiente escuro, seco, cheio de inseticida, né? Como um objeto a ser defendido da ação de predadores vivos, né? Muito pelo contrário, ela é um sujeito, ela tem a sua vida. E a nossa proposta é que a instituição que nós definimos 3 pares de obras do professor Abdias Nascimento e do mestre Didi. E esses pares foram constituídos pela nossa curadora e artista Ana Beatriz Almeida, com muito cuidado, né, para preservar, para potencializar as identidades desses seres que são essas obras de arte. Então, a proposta é que a instituição, ao adquirir um par de obras do mestre Didi e de Abdias Nascimento, ela se comprometa a, junto com autoridades da tradição africanas ou da diáspora, cuidar desses objetos, cuidar da vida desses objetos,
né? Alimentá-los, desses objetos não, desses sujeitos, né? Alimentar essas obras para potencializar a sua vida enquanto obras artísticas. Então, é uma abordagem inteiramente nova e nós temos que prestar, como é que se diz? Prestar homenagem, vamos dizer, ao curador, hoje curador do Festival Sonsbeek, que foi curador do Documenta em 2014, ano do centenário do Abdias. Pouco depois disso, ele veio conhecer a obra de Abdias Nascimento e que escreveu um ensaio muito importante, publicado, que se chama Aqueles que Morreram Nunca Foram Embora, em que ele exatamente cuida dessa questão, dessa diferenciação entre a abordagem de obras artísticas na tradição eurocentrada e na tradição africana. E o nome desse curador, que esteve conosco, né, quando da exposição no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, é Bonaventure So Beijing Indicum. E ele também, como curador do Festival Sonsbeek, organiza uma exposição individual de Abdias Nascimento como parte desse festival no Museu Stedelijk, que é um museu muito importante da Europa. E então, assim, a maneira que os museus, creio que sim, os museus, as instituições europeias não têm muito como deixar de levar à frente essa, vamos dizer, missão que lhes foi imposta, na verdade, porque pelos ancestrais, pelos vivos da tradição africana, que enfrentam e questionam todos os dias essa museologia. E me parece que nesse processo, o que vai estar em disputa são as condições dessa devolução. Mas eu não queria deixar essa pergunta na minha palavra, eu queria ouvir a Keina, porque ela está muito mais bem situada para responder e complementar esse pouco que eu tive que dizer. Por favor, querida. Eu corroboro as falas de Elisa, que realmente a gente está nessa questão, e como a gente colocou conjuntamente nesse sentido, né? Como que as museologias precisam se reestruturar. E quando eu estou falando das museologias, é da instituição educacional, a museologia, né? As pessoas que estão desenvolvendo essa ideia de entender os espaços museais que estão revolucionando, mais do que eu, enquanto diretora artística, influencio isso, mas eu quero influenciar as museólogas, as pessoas que estão pensando a museologia para desenvolvimento de pensamentos afrocentrados, para se entender a possibilidade da palavra arte continuar fazendo sentido, né? Pensando que esse é um sentido ético e estético eurocentrado, quando a gente introduz uma ética e uma estética afrocentrada, ela tem que ser revolucionada de vários sentidos. Então, para além da devolução, a negociação museal já está acontecendo, né? Como a Elisa mesma colocou, práticas que estão começando a ser impostas estruturalmente, porque já deu, né? Já é aquela gota d'água que já caiu há bastante tempo. Então, assim, não é só devolver. Quais são as medidas da devolução, né? Que é aquela ideia prática, né? Você pega um papel, você amassa o papel. Depois que você desamassa o papel, aquele papel jamais ficará liso de novo. Vira um papel amassado. Então, assim, depois da violência, gente, não dá para voltar, né? Tem que se entender quais são os parâmetros para as pessoas, para as culturas, comunidades violentadas, assassinadas, sequestradas,
para aquele papel, né, para aquela questão existir, né? Então, assim, é uma gama de negociações que, enquanto curadora, eu estou no front dela, enquanto parceira em coletividades, estou no front dela e faço questão de seguir, e segurando a mão de várias pessoas, como nós aqui. E precisamos que você siga, não tenho a menor dúvida sobre isso, né? Vamos nos fortalecendo mutuamente e vamos caminhando. Sim, professora Elisa, deixa eu compartilhar aqui esta é um provérbio, né? De Bonaventure. Bom, eu não vou saber pronunciar o nome, se quiser. É o título do ensaio dele sobre essa questão de crítica à forma da museologia eurocentrada e proposta aqueles que morreram nunca foram embora. Aqueles que morreram nunca foram embora. É um ensaio desenvolvido por ele. Então, é de onde esse autor, esse pesquisador? Ele é de Camarões. De Camarões. Ok, tá certo. João Luiz, que conversa importante e maravilhosa, gratidão. Nós agradecemos a cada uma de vocês. Deixa eu falar com vocês sobre a programação de quinta. É aquela coluna... Sim, professora Elisa. Antes de ir em frente, vamos fazer o nosso sorteio? Opa, temos um sorteio. É verdade. Nossa, eu divulguei bastante hoje, lembrando o pessoal, é até 17 horas. Vamos ver quem é que foi sorteado aí, por favor, professora Elisa. Então, eu estava procurando aqui, mas eu não quis levantar para ir buscar, mas quem quiser ver e não for sorteado pode conhecer o livro no site do IPEAFRO, ipeafro.org.br. É o catálogo da exposição individual de Abdias Nascimento no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, em 2019. E, então, as duas pessoas que vão ser sorteadas para receber um exemplar desse livro são Ana Maria Pereira Ferreira. Ana Maria Pereira Ferreira e mais uma... Irene Isilda da Silva. Irene Isilda! Alta fidelíssima, está sempre aqui conosco, que maravilha você ter sido sorteada também, que bom. A Ana Maria Ferreira, eu não estou lembrada quem é, mas parabéns também para você, que bom que você foi sorteada. Obrigada, professora Elisa, falar rapidamente para vocês sobre a nossa programação de quinta-feira. É aquela coluna que eu acho fantástica, né? Nossa história conta. Tem tudo a ver com o nosso diálogo de hoje, né? Tem tudo a ver com a nossa necessidade de trazer à tona todo o apagamento e silenciamento em torno da nossa história. É uma parceria com a Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras. Vão estar conosco a Renata Ribeiro Francisco. O tema dela é uma história escondida, maçons negros no Brasil do século XIX. O Antônio Carlos Higino da Silva, que vai trazer André Rebouças e a reforma dos portos brasileiros, e a Cleudisa Fernandes, que vai trazer protagonismo negro e lutas jurídicas no pós-abolição mineiro. Essa rede de historiadores negros e historiadoras negras, gente, é é impressionante, não é? Impressionante como eles estão trazendo, mesmo das catatumbas onde lançaram nossas histórias e trazendo e dando visibilidade. E eles publicam artigo no portal Gueledé, e aí tem um pequeno vídeo no portal Cult, na plataforma Cultne, em que eles falam como esse tema que eles trabalharam pode ser aplicado em sala de aula, e depois eles vêm aqui e compartilham conosco também, aqui no Pensar Africanamente, a pesquisa que fizeram. Então, é quinta-feira,
e eu estou contando com cada um e cada uma de vocês. Eu prometi, vou cumprir. Vamos assistir mais uma vez a performance que o Milson Santos fez especialmente para a coluna de hoje. Não é nada demais, a gente é assim. Se pesar pro meu povo, pesa pra mim. Desescravidão tá vindo aí. Boto fé no adulto, na criança e em mim. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho, atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade, a gente quer viver a liberdade, a gente quer. Não é nada demais, a gente é assim. Se pesar pro meu povo, pesa pra mim. Desescravidão tá vindo aí. Boto fé no adulto, na criança e em mim. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho, atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar mais de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente quer viver a liberdade. A gente quer. Não é nada demais, a gente é assim. Se pesar pra você, pesa pra mim. Desescravidão tá vindo aí. Boto fé no adulto, na criança e em mim. Boto fé. Boto fé. Boto fé. Boto fé, se pesar para você, pesou para mim. É assim, como diz Kênia, juntos, juntas, né? Juntas. E assim sigamos em frente. Muito obrigada, professora Elisa, muito obrigada, Júlio, muito obrigada, professora Keina, Eleison, muito obrigada, afronautas, a cada um e a cada uma de vocês. E como vocês já sabem, encerrando aqui, vocês já caem na transmissão de terça-feira e já deixa seu like, seu positivo, seu primeiro comentário e vamos nos fortalecendo mutuamente. Cuidem-se bem. Ainda vivemos tempos pandêmicos. Todo cuidado. Precisamos chegar do outro lado desse processo. Como eu sempre digo, não me deixem só. Aguardo vocês quinta-feira às 19 horas.